Capítulo 23. Charlotte é a primeira suspeita. Antes de contar tudo, minha irmã colocou leite e um pouco de café numa xícara e me serviu. Quando ela quer ser gentil, como diz mamãe, ela é um doce. Não deu nem 10 minutos depois que vocês deixaram a fábrica e Charlotte apareceu, procurando pelo Sr. Hans. Quando eu falei que ele estava ocupado com o delegado, vocês tinham que ver a cara que ela fez, Fafá. Ela não teve dúvidas. Ficou toda agitada e entrou na sala do pai sem nem pedir licença e lá se trancou com eles. Ela deve estar mancomunada mesmo com o espião, disse meu primo. Você devia ter olhado pelo buraco da fechadura, Tina, para ver o que estava acontecendo. Já lhe expliquei, Mozart. Quando eu estava botando o olho perto da fechadura, surgiu por trás de mim Peter. Tive que disfarçar e dizer que estava procurando o meu anel. E o que Peter fez quando soube que era o delegado que estava lá dentro? Ele falou o quê e foi entrando também sem pedir licença. Mozart colocou mais pão na torradeira, retirou do armário e disse: Muito esquisito tudo, você não acha, Fafá? Deixa a Tina acabar de contar, que eu vou lhe dizer o que nós temos que fazer. Tina colocou mais café com leite na minha xícara e continuou. Eles ficaram um tempão lá dentro. Seu Hans sentado na cadeira dele, aquela em que foi achado quase morto, o Dr. Enzo na poltrona de frente e Charlotte do lado do pai e Peter na outra poltrona. Pareciam muito sérios. Ah! Então você olhou pela fechadura, exclamei escandalizada com a postura ética de minha irmã. Claro, né, Fafá? Era o mínimo que eu podia fazer, disse Tina. Eu só me preocupo com o dia em que minha irmã resolveu fazer o máximo. E continuou. De repente, eu vi que Charlotte começou a andar de um lado para o outro. Depois, parece que sossegou, mas aí quem começou a ter faniquitos foi Peter. Seu Hans tirou do bolso um papel, parecido com um envelope que chegou ontem de manhã de São Paulo. Conta de quem era aquele envelope, Tina, pediu meu primo. Minha irmã pegou uma torrada e eu passei o copo de requeijão para ela. Puxa, a história parecia quente mesmo. Não aquelas coisas do Mozart de excesso de imaginação, como disse Dr. Enzo. Ontem, no correio da manhã, chegou uma carta de um escritório de consultoria de São Paulo. E dos bons. Castro Acosta, porque eu me lembro de alguém ter me falado alguma coisa dele. Acho que foi Priscila. Só não me lembro o que. Bem, eu abri o envelope. Você teve a coragem? Perguntei novamente escandalizada. Mamãe diz que é falta de educação abrir as cartas dos outros. Nem precisava de coragem, nem falta de educação, Fafá. As secretárias são pagas para abrir a correspondência da firma. Nós só não abrimos o que é particular. O que estava escrito lá? Era uma carta dizendo que, conforme combinado previamente, eles estavam enviando um consultor para conversar sobre as potencialidades da fábrica e discutir a possibilidade de compra por um conglomerado financeiro que eles representavam e que revelariam no momento oportuno. Tina, conta o que o Sr. Hans disse quando você entregou a carta para ele, lembrou Mozart.
Ele ficou furioso, deu um murro na mesa e disse: quem fez esse contato sem me consultar? Esse consultor que não se atreva a vir, que eu vou escorraçá-lo daqui a pontapé. Depois ele se acalmou e pediu para guardar silêncio, porque ele já imaginava quem tinha sido o autor do contato. E, quando voltei para minha mesa, vi que eu nem precisava imaginar nada. Quando chegou a correspondência, era tanta que eu não percebi que estava endereçada para Peter e com etiqueta vermelha escrito confidencial. Puxa, que confusão! Você ainda não ouviu nada? O Peter começou a se agitar na cadeira, enquanto seu Hans esfregava o papel no nariz dele, perguntando o que é que aquilo significava. Eu via que o Dr. Enzo procurava pôr panos quentes na briga. Só que eu não consegui ouvir quase nada. Então tive uma ideia. Catei uns copos, a jarra de água e entrei. Você teve coragem? Perguntei de novo. Acho a minha irmã muito corajosa se meter numa confusão dessas. Coragem? Nem precisa. As secretárias podem não ser pagas para oferecer água e cafezinho, mas todas acabam tendo que fazer isso alguma vez. Por isso, resolvi tirar partido. E o que eles disseram? Ficaram bravos? Eu quis saber. Só a dona Charlotte fez cara de quem não gostou. Os homens, tudo bem. Eles acham normal serem servidos. E eu entrei bem na hora que Peter argumentava que era importante estudar aquela oferta. No fim, seu Hans ficou de pensar se ia ou não receber o consultor na segunda. E o meu palpite é que ele vai receber. Quanta coisa, eu disse. Mas ainda não acabou, Fafá, avisou meu primo. Quando terminou a reunião, Charlotte esperou todo mundo sair e daí chegou perto de mim e disse: o que seu primo Mozart tem que chamar o delegado e mandar analisar os bombons? É uma tolice ficar inventando que os bombons estão envenenados. Mozart deu um salto da cadeira, assustando a Julie, que saiu correndo. Viu? Viu como eu tinha razão em suspeitar? A Charlotte está junto com o Peter nessa história de espionagem e eles tentaram tirar o pai da jogada com uma caixa de bombons. Só que o velho é forte como um touro, falou meu primo. E eu fiz que sim com a cabeça. Nunca vi perna tão pesada como a do seu Hans. Mozart continuou. Parecia aqueles detetives de cinema, explicando para a plateia abobalhada que o criminoso era o mordomo. E por quê? Acontece que nem o Peter nem Charlotte esperavam que o pai se recuperasse tão depressa do atentado, porque se ele não fosse tão forte, podia estar ainda agora de cama, isso se não estivesse mortinho da Silva. E os dois irmãos é que iam receber o consultor e negociar tudo sozinhos. Meu primo tomou um gole de café e continuou. E o espião está fazendo contato com Dona Charlotte para saber quais são as novas instruções e ela não quer que ele telefone para a fábrica para não levantar suspeitas. Provavelmente os contatos devem ser feitos por ela e ele tem que esperar que ela o procure, como nos filmes. Neste momento, meus pais entraram na cozinha para tomar café. Tina e Mozart repetiram tudo e eu percebi que o sorriso do meu pai, aquele que mostra que ele não está acreditando, foi ficando meio murcho, até que desapareceu. Para mim existe um complô, falou meu primo, e desta vez ninguém duvidou. Capítulo 24. Marcados para morrer.
Na segunda-feira de manhã, fui para a escola preparada para contar as últimas suspeitas para Zelé e Quaquá. Dona Charlotte era a suspeita número 1 e Peter suspeita número 2. Até tinha sonhado que ela queria me envenenar porque eu sabia que ela estava mancomunada com o espião para matar seu Hans. Acordei suando frio. Uma pessoa que tenta matar o próprio pai não hesitar em matar uma aluna que sabe disso, mesmo que a aluna fosse eu, filha da química da fábrica. Zelé, chamei. Meu amigo saiu da sala e foi comigo até o recreio. Quaquá veio junto e eu contei todas as suspeitas. Então é grave, Fafá, espantou-se Zelé. Estou morta de medo, confessei. Temos que guardar segredo, avisou Quaquá. Se ela desconfia que nós sabemos, pode ser o nosso fim. Cruzei os dedos sobre os lábios, eles também, e juramos não contar para ninguém. Não podemos colocar a nossa vida ou a dos outros em perigo. Quem souber desse nosso segredo vai ficar marcado para morrer, disse Zelé. Senti um calafrio subir até o pescoço. Zelé olhou o relógio. Xi, a aula já deve estar começando e nem ouvimos o sinal. Saímos correndo. Quando cheguei perto da porta da nossa sala, parei. Quaquá e Zelé também. Respiramos fundo. A aula era de geografia e a professora Dona Charlotte. 1, 2, 3, contou Zelé, e entramos na sala. Dona Charlotte interrompeu a aula e olhou para nós, um olhar de dar arrepios. Atrasados, vocês sabem o que podem estar... Vocês não sabem o que pode esperar se continuarem a proceder desse modo, falou. Gelei. Quando você conhece um segredo tão grave como o que nós conhecemos, você percebe de longe o cheiro de ameaça no ar. Olhei para Zelé e para Quaquá, e foi nesse momento que nós soubemos que estávamos marcados para morrer. Depois da aula, nós três saímos para passear no centro. No meio do caminho, Quaquá me deu um cutucão. O espião estava a 2 passos de nós, olhando uma vitrine. Paramos como congelados. Ele olhava com tanta atenção que Zelé disse: não é a vitrine que ele está vendo, deve ser alguém dentro dela. Deve ser alguém dentro da loja. O espião retirou do bolso do paletó um envelope grosso e entrou na loja. Vamos, eu disse, chegando para a vitrine. De lá a gente podia ver o que acontecia dentro da loja. Olha só, exclamou Zelé. É a Dona Charlotte, admirou-se Quaquá. Nós damos mais um passo, encostamos o nariz no vidro da vitrine e vimos. O espião chegou perto da nossa professora e estendeu o envelope. Estão mancomunados mesmos, falei, mal acreditando no que vi. O que será que ele está entregando para ela? Disse Zelé. Dona Charlotte olhou para ele, e nisso ela viu nós três, o Zelé, o Quaquá e eu, atrás da vitrine, espiando tudo. Ela deve ter percebido que havia testemunhas e por isso fez um gesto de quem diz não deixou o espião com o envelope estendido. Por aqui, me puxou Zelé. Nós tratamos de nos esconder atrás de um carro. Dona Charlotte passou por nós sem nos ver e foi embora. E agora? Eu acho que ela nos viu, eu disse. Quaquá fez que sim com a cabeça, muito sério. Nós testemunhamos e as testemunhas são muito importantes.
Ela pode avisar o espião e ele vai tentar nos tirar do caminho, alertou Zelé. Eu senti um gosto de envenenamento entrando pela minha boca, descendo pela garganta. Pus as mãos em volta do pescoço. Olhe, o espião está saindo da loja, avisou Zelé. Vamos atrás dele, eu disse. Quem sabe a gente descobre mais alguma coisa. Quaquá coçou a cabeça. É arriscado, mas nós fomos. O espião estava andando em passo normal e era fácil segui-lo. Parados! Era Zelé que avisava. O espião tinha parado para comprar um jornal. Em seguida, continuou, mas apertou o passo. Nós também. Depois, ele diminuiu o andar. Foi diminuindo tanto que comecei a desconfiar. Zelé, ele percebeu que está sendo seguido, falei. Será? Duvidou meu amigo. O espião voltou a andar apressado. E nós atrás. Epa, para onde ele foi? Me assustei quando chegamos na esquina. O espião tinha sumido. O que vocês querem? Alguém falou atrás de nós. Ai, ai, me solta! Era Quaquá, que tanto susto nem gaguejou. O espião segurava Quaquá pela camisa. Zelé tentou dar uns socos, mas o homem nem se moveu. Quaquá esperneava e o espião não soltava. Vamos, diga logo, dizia o homem. Tive uma ideia. Zelé, assim! Gritei, agarrando o braço do espião e dando uma boa dentada. Zelé fez o mesmo no outro braço. Na terceira dentada, minha ideia funcionou. O espião largou Quaquá. No instante, nós três estávamos correndo. Subimos a escadaria da igreja matriz num zump e só fomos parar quando tivemos certeza de que ele não ia mais nos pegar. Pensei que eu ia morrer, falou Quaquá, respirando fundo. Ainda bem que vocês me salvaram. Ele é perigoso, Fafá, disse Zelé. Estamos em perigo de vida agora. Depois desse dia e da ameaça de Dona Charlotte, nós três nunca mais nos atrasamos para a aula dela. E também nunca mais quisemos ficar sozinhos com ela no mesmo lugar. Você nunca sabe o que pode acontecer quando o principal suspeito de um envenenamento é seu professor ou professora, principalmente depois do que nós três vimos lá na loja e do que aconteceu com Quaquá. O espião continua a espreita, avisou Quaquá. Estamos na mira do espião e da Dona Charlotte, disse Zelé. Todo o cuidado é pouco.